Olá, boa noite, eu sou o Elias Emanuel e começa mais um Amazônia em Debate aqui pelo AmazonSat. E hoje a gente vai falar dos 50 anos da Zona Franca de Manaus e as perspectivas deste modelo para o ano que vem. Os nossos convidados são o economista e também empresário Denis Benchimol Mineve e também o presidente da Federação do Comércio do Amazonas, Roberto Tadros. E a gente não pode começar esse programa sem comentar os dois grandes fatos que têm relação direta com a Zona Franca de Manaus no dia de hoje, que são o governo, pela primeira vez, admitir que a balança comercial ficará negativa em 2014 e o novo ministro indicado pela presidente Dilma para a pasta do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que é o senador Armando Monteiro Neto. Eu queria começar conversando com o presidente da FEComércio, Dr. Roberto Tadros. Qual é a análise que o senhor faz desses dois indicativos que nós temos hoje? Balança comercial negativa e a indicação do senador Armando Monteiro Neto para o MDIC. São duas notícias negativas ou não? Não, eu começo lhe respondendo pela segunda. Armando Monteiro Neto é um empresário, e eu convivi com ele no Sebrae Nacional, foi presidente da CNI, é de uma família tradicional de banqueiros em Pernambuco, e ele conhece profundamente a Zona Franca de Manaus e sabe como é que funciona o capitalismo em nível nacional e internacionalmente. Eu acho que é um ganho e é satisfatório essa aquisição da presidente Dilma, que, pelo que me parece, ela está querendo mudar o perfil dos ministérios dela para se voltar à economia de mercado e, fundamentalmente, ter uma visão de desestatização, ou pelo menos da interveniência do governo na ordem econômica. Com relação à balança comercial, o que nós assistimos e não nos surpreende é que tudo tem sinalizado para baixo. Déficit na balança comercial, inflação em ascensão, atividade econômica em queda. Veja que outro dia comemoraram o crescimento do PIB no trimestre 0,01. Você imagina um país com 205 milhões de habitantes, sétima economia, aliás, eu não sei mais nem se ainda é a sétima economia do mundo, não é? Com todas as potencialidades, enquanto nós estamos assistindo aqui os nossos vizinhos próximos a nós, fronteira do estado do Amazonas, Peru, crescimento 4,5%, Colômbia, crescimento 4,5%, 5%, Uruguai, 3,5%, Chile, 3,5%, 4%, e o Brasil se arrastando lentamente, tal qual um mastodonte. Por causa de quê? Da interferência do governo na ordem econômica e quebrando as empresas que outrora eram vibrantes e dinâmicas, como sonham ser Petrobras e Eletrobras. Denis Mineve, boa noite. Qual a tua impressão dessas duas notícias? Veja, o anúncio do Armando Monteiro é uma boa notícia. Talvez seja um indicador de que a presidente está disposta a compartilhar o brilho com algumas outras estrelas dentro do seu governo. Os ministros anteriores eram praticamente desconhecidos e não eram pessoas com interlocução junto à sociedade, junto ao empresariado, que pudessem escutar as reclamações e transmiti-las à presidente. Armando Monteiro é um nome que tem esse porte e que pode fazer essa função. Além disso, ele é um profundo conhecedor do modelo brasileiro de desenvolvimento, principalmente industrial, foi presidente da CNI por muitos anos e com isso tem a capacidade de levar essa mensagem. Quanto aos indicadores, são péssimos. Estavam represados devido ao processo eleitoral, mas logo após a eleição, todos eles já vieram negativos. PIB, inflação, em todas as frentes nós estamos mal. Acho que finalmente há
um convencimento de que precisamos fazer alguma coisa diferente. Agora, veja só, a primeira fala do novo ministro do MDIC, Armando Monteiro, é que competitividade da indústria, esse é o desafio que ele tem pela frente. Eu vou agora ouvir a opinião do superintendente da SUFRAMA, Gustavo Igrejas, a respeito de logística. A gente tem como ouvir o superintendente, daqui a pouco a gente vai ouvir. E há poucos instantes eu estava ouvindo a opinião do superintendente, Dr. Roberto Tadros, e ele me dizia que, por exemplo, a logística do modelo Zona Franca de Manaus, ela é completamente atabalhoada. Ele fazia um depoimento que nós perdemos a competitividade para uma empresa mexicana porque uma grande multinacional de telefone celular descobriu que poderia desembaraçar um processo no México em 3 horas e no Amazonas em 7 dias. Então, a gente percebe que o ministro não pode ficar apenas na retórica. Quando ele diz competitividade da indústria, parte também pela questão do desembaraço, diminuir o processo burocrático e aumentar a logística. O número que eu gosto de mencionar nesse tema é que em 1967, quando a Zona Franca realmente se efetivou, demorava 20 dias para levar um produto de Manaus para São Paulo. Em 2014, 50 anos depois, 47, né? O mesmo número de dias. Então, o que nós fizemos nos últimos 50 anos? Nada de logística, nada contou. Doutor Roberto, o senhor acredita que esse nada de logística que o Denis Minelli nos coloca agora tem muito de responsabilidade da gestão da SUFRAMA, dos governos estadual e municipal também, quando se fala de Manaus? Olha, eu te diria que o Estado Nacional brasileiro tem um vício de origem. Excesso de burocracia, que acham que regulam tudo e no final acabam não regulando nada e tirando a dinâmica e a criatividade das empresas e, por via de consequência, a competitividade. Então, esse fator eu não atribuiria à SUFRAMA, porque a SUFRAMA é ligada ao ministério da sua área, que é o MDIC. Mas o que eu te diria é o seguinte, não se investiu nada em logística, você não tem portos com capacidade de atender a demanda, pelo contrário, hoje nós temos uma série de pequenos portos privados para dar vazão a isso. Nós não temos a segunda pista no aeroporto Eduardo Gomes, que poder-se-ia também dar vazão aos produtos ou os insumos que vêm para o Parque Industrial de Manaus. Você não tem a rodovia Manaus-Porto Velho, que nos anos 70 foi inaugurada e depois foi jogado ao abandono. Nós, enfim, não temos uma estrutura rodoviária, ferroviária, hidroviária que você consiga dar vazão a essa produção. E o que você assiste hoje? Ao longo dos anos, que eu fui durante muitos anos da SUFRAMA, do Conselho da SUFRAMA, os projetos de implantação da SUFRAMA eram um negócio brutal. Toda a pauta, a reunião era mensal, e toda a pauta tinha uma quantidade enorme de projetos de implantação. Hoje você tem de ampliação e diversificação, mas não tem de implantação. São poucas as indústrias que hoje se implantam aqui por causa da logística perversa e da burocracia cruel. Pois bem, vamos agora para o nosso primeiro intervalo comercial e a gente volta já com o Amazônia em Debate.